Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pessoal, hoje é dia 1º de julho, olha só, dia emblemático, marcante aqui, e a gente começa o nosso editorial com muita, mas muita informação importante. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse caso aqui, dá uma olhada. A atriz de Branca de Neve teve depressão após fracasso de live action. Aí você já deve estar pensando, não, mas o Sandro agora virou comentarista de vídeo, virou Ei Nerd, né, de filme. Não, não é não. Isso aqui tem tudo a ver com política e você vai entender o porquê isso aqui é tão importante. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre Daniel Silveira. Pois é, você lembra do Daniel Silveira? O caso Daniel Silveira continua emblemático demais, né? E agora depois de uma, vamos dizer assim, de uma solicitação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o Daniel Silveira teve, né, enfim, a possibilidade de tratar da sua saúde, e nós vamos falar sobre isso. Outro ponto também, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês de um vereador lá do Paraná, de Curitiba, né, trazendo alguns pontos que saíram no jornal sobre o Supremo Tribunal Federal. Vale a pena conferir, informação muito relevante. Agora, vamos lá. Essa aqui é o tema principal do nosso vídeo. Eduardo Bolsonaro. Pois é, enquanto estava rolando a manifestação lá em Brasília, enquanto estava acontecendo vamos dizer assim, aquela manifestação de indignação do povo em Brasília, do povo conservador, o Eduardo Bolsonaro não pôde comparecer. Onde estava o Eduardo Bolsonaro? Pois é, uma revelação chocante e tem a ver com Milei e Donald Trump aqui também. Outro ponto, o caso do Mauro Cid ainda está dando o que falar. Pois é, o caso do Mauro Cid ainda está dando muita repercussão. Dessa vez, o Mauro Cid, né, mais uma vez descumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes, inclusive uma ordem universal. O Brasil inteiro não pode usar VPN. O Mauro Cid usou a VPN para burlar a regra e o sistema, presta atenção, do Facebook para deletar a conta, né, do Instagram para deletar a conta que ele conversou com o advogado, cujo réu que não tem nada a ver está preso e o advogado está sendo investigado. E o Mauro Cid, que até usou VPN, tem nada não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo a situação para ele. Essa aqui também você vai ficar assustado. Pois é, isso aqui é o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, que faz uma solicitação para que o Brasil devolva um pedaço de terra que o Brasil tirou do Uruguai. É muita coisa, é muita informação que a gente tem nesse editorial para vocês. Então vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre importante o seu apoio, tá? A sua participação aqui no nosso canal, seja com comentário, seja compartilhando e com a sua inscrição também, que ajuda muito. Vamos lá, pessoal. Você sabe o que é holding familiar, holding empresarial? É um mecanismo que você utiliza para proteger os seus patrimônios. Todo empresário, toda pessoa hoje tem um certo patrimônio, precisa conhecer e ter uma holding. É uma forma de estruturar o seu patrimônio e até sair fora do inventário que te causa tanta preocupação. Se você quer saber um pouco mais de holding, se você quer marcar uma consulta com a gente, entre aqui em contato com esse telefone, tá? Esse telefone é o da minha empresa, a minha equipe vai te atender, ou aponte aqui para o QR Code e você pode agendar uma consulta sobre holding, tá? Entra lá, tem um custo a consulta, você agenda a consulta e eu tenho certeza que você será muito bem atendido pela minha equipe, tá bom? Aguarde o seu contato. E aí você agenda lá, né, a consulta, beleza? Hora de informação, que eu sei que você está aqui por isso, vem comigo. Vamos lá, pessoal. Parece até um vídeo do Ei Nerd, né? Mas não é não. Isso aqui é sobre política. Dá uma olhada. A atriz de Branca de Neve teve depressão após o fracasso da live action. A atriz Rachel Zegler, acho que é assim que se fala, eu nem gosto, né, muito dessa turma woke, de 23 anos, desabafou sobre as consequências emocionais
devastadoras que enfrentou após protagonizar o polêmico live action de Branca de Neve da Disney, o filme. Pois é. Cara, esse filme deu uma repercussão tensa. Todo mundo falando que foi a pior porcaria que já assistiram na vida, tá? Em entrevista à revista ID, Raquel contou que desenvolveu sintomas de depressão e ansiedade durante o turbilhão de críticas e rejeição que enfrentou. O que acontece, né? O filme gastou 270 milhões de dólares, né? Ou seja, muita grana. Não conseguiu recuperar nem 87 milhões. Ou seja, foi um dos maiores fracassos e um dos maiores prejuízos que a Disney já teve. Agora, o porquê desse prejuízo tão maçante, o porquê desse prejuízo tão gigantesco? A história da Branca de Neve você deve conhecer, a estrutura, né? O que acontece, o caçador, a rainha má, a maçã. Você conhece a história da Branca de Neve. Beleza. O que aconteceu? A turminha da esquerda, a Left People, a turma woke, os peite pombo, resolveram mudar tudo para deixar tudo mais woke, inclusivo, né? Ou seja, desconfiguraram a Branca de Neve por completo e isso incomodou todo mundo, fizeram uma verdadeira patifaria. E aí, a grande história é que quem lacra não lucra. Mas presta atenção, você vai entender o que eu vou falar para vocês aqui agora. A realidade dos fatos é que o pessoal está muito incomodado com esse discurso de esquerda. Já não vem convencendo mais, já não vem dando os resultados mais, e aí várias empresas e instituições estão largando de mão dessa historinha de woke, né? De inclusão nos vídeos. Não, a gente quer o que? O conservadorismo, a gente quer assistir o filme da Branca de Neve fiel às suas raízes. Essa semana, minhas filhas foram assistir no cinema Como Treinar Seu Dragão. E aí elas chegaram todas empolgadas. Por quê? Porque o filme era muito fiel ao desenho animado Como Treinar Seu Dragão. Essa é a história, meu amigo. Tem que seguir aquilo que a gente já está acostumado. E isso já está enchendo o saco de ficar mudando tudo. O progressismo está enchendo o saco. Agora, presta atenção nesse dado aqui. Olha só. Pesquisa. Jovens de esquerda são muito mais propensos à depressão. Essa matéria foi publicada no dia 18/3/2023. Uma controversa pesquisa publicada no fim do ano passado produziu enorme debate nos Estados Unidos acerca do reflexo da política na saúde mental. Publicado na revista SSM Mental Health, o estudo sinaliza uma associação curiosa entre a inclinação política dos adolescentes e uma escala que mede a depressão. Estudantes do último ano do ensino médio, entre 17 e 18 anos, que se declaram liberais, ou seja, de esquerda, alcançaram uma pontuação média consideravelmente maior na escala que mede a depressão, que aqueles que se reconhecem como conservadores. Não, para por aí não. Dá uma olhada nessa aqui. Como diz o Bolsonaro, são mais bonitas, mas são mais felizes. As mulheres conservadoras e de direita. Olha esse estudo aqui, saiu a publicação no dia 17 de fevereiro de 2025. Estudo revela que as mulheres de esquerda são mais infelizes que as conservadoras. Mais feias também, segundo o Bolsonaro, tá? Mas vamos lá. Piada à parte, né? É lógico que a orientação política não define a aparência de uma pessoa, a não ser que o sovaco fica cabeludo, deixa o bigode crescer, aí o negócio fica esquisito, né? A pesquisa sugere que a menor satisfação relatada por mulheres esquerdistas pode estar relacionada a uma perspectiva excessivamente negativa sobre o mundo. Pois é, uma pesquisa da American Family Survey publicada em 2024, revelou uma diferença notável na satisfação com a vida entre as mulheres com distintas orientações políticas nos Estados Unidos. O estudo revelou que as mulheres conservadoras relatam níveis mais altos de felicidade e realização pessoal. Em contrapartida, aquelas que possuem uma visão política alinhada à esquerda demonstram menor satisfação. Vamos começar pelo marido, né? Coitada da mulher casada com um cara de esquerda, né? Então, assim,
Já vamos começar por aí, né? A questão pessoal, um marido que protege, que tá lá para cuidar, tá lá para dar carinho, né? Isso aí já faz muita diferença, né? Então, coitada da mulher de esquerda, já começa ali os seus problemas, né? Ali no casamento, no casório. Porque homem de esquerda vai pedir para dividir a conta, vai querer usar a maquiagem da mulher, às vezes quer usar algum vestidinho, né? É bem o perfil da turma da Left People. Tô errado? Tô mentindo ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Bora pro próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é grave. Anteontem eu anunciei para vocês que o advogado Daniel Silveira pediu, né, que ele faça uma cirurgia urgente no joelho e está assim, numa situação deplorável. Mesmo com o advogado juntando todos os documentos e laudos necessários, não é que o Alexandre de Moraes pediu um novo laudo. Pois é, confere aqui comigo. Médico envia laudo a Moraes e indica cirurgia para Daniel Silveira. Um médico da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro recomendou que o ex-deputado federal Daniel Silveira seja submetido a uma cirurgia para tratar de dores no joelho direito. A perícia médica foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após a defesa do ex-parlamentar alegar que exames de ressonância magnética confirmaram um desgaste no joelho de Silveira. O documento, assinado pelo médico Luiz Pascal Danili, aponta a necessidade de uma intervenção cirúrgica para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, além do reparo meniscal. Olha só, a situação do Daniel Silveira vai entrar para a história ainda do Brasil, vocês sabem disso, né? Para mim, é um dos casos mais estranhos da história do Brasil. É um dos casos, assim, mais, podemos dizer, até absurdos, né, da história do Brasil, no que tange ao posicionamento político, né, e à atuação dos ministros da Suprema Corte. Então, assim, a forma em que é conduzida também a execução, o fato dele ter saído, né, depois de cumprir parte da pena, passar mal, foi para o hospital, teve que determinar o regresso dele à prisão, né, a forma que quando ele pede uma cirurgia, toda uma via crucis para conseguir. Ah, meu amigo, isso literalmente chama muita atenção, né, e é uma situação bem complexa, não tenha dúvida disso, tá? Ó, vamos observar agora, no próximo bloco, uma crítica do Guy Kilter, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, que vale a pena a análise. Ó, uma coisa importante hoje é o quanto a juventude está guinando a direita. Aquela cultura woke, né, aquele liberalismo progressista, está caindo por terra. Acabei de ler para vocês uma pesquisa de 2024 que a turma de esquerda é amplamente depressiva, enquanto a turma de direita está indo para a igreja, está indo adorar a Deus, está indo para a rua, está indo correr atrás do seu dinheiro, está indo trabalhar, enquanto a turma de esquerda está lá dependendo do papai, enchendo o saco, querendo ir para a faculdade, querendo juntar um dinheirinho para comprar erva danada. É ruim para eles, é muito ruim. Dá uma olhada nisso aqui. Assiste o filme, o vídeo e vê o que o Gilter falou aqui. STF derruba leis municipais que proibiam linguagem neutra nas escolas. STF julga inconstitucional lei de São Paulo sobre instalação de antenas de telefonia celular. STF mantém decisão que impede que Guarda Civil de São Paulo use o nome de Polícia Municipal. STF garante proibição de remoção de pessoas em situação de rua. STF derruba a lei do Mato Grosso que fixa penas para invasor de propriedade. STF derruba a lei municipal que permite a clube de tiro fixarem horário. E STF derruba a lei que proibia vacinação compulsória contra a Covid. Pode fechar as câmaras municipais de vereador no Brasil inteiro, não adianta nada. Tudo que é projeto bom, os 11 ministros que não tiveram um voto sequer vão lá e derrubam. Parabéns aos ministros. Pois é isso, né? Assim, eu sou amplamente defensor do mais Brasil, menos Brasília. Agora, a gente tem que direcionar. O que é o menos Brasília? Eu achava que o menos Brasília era menos Planalto, menos Lula, né? Agora não. Quem anda determinando, né, a aplicação das políticas públicas e atacando aí as câmaras municipais, hoje a Câmara Municipal só serve para aumentar IPTU, só pode. Hoje, né, as leis municipais só servem para aumentar IPTU, mas é para nada. Não é para nada.
né? E quando faz uma lei decente, uma lei adequada, me aparece sempre um ministro do Supremo Tribunal Federal para acabar com essa lei. É para acabar, né? É triste, né? Falar o quê? Vamos pro próximo bloco, senão eu acabo saindo daqui preso. É o seguinte. E agora, hein? Aconteceu ontem a manifestação da direita. E aí o filho 02 do Bolsonaro, acho que é o 02, o Eduardo Bolsonaro, onde é que esse cara tava? O que ele fazia? Pois é, isso aqui é a matéria do Metrópolis. E aí, você vai me dizer se você concorda ou não concorda com o que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo? Para mim, assino embaixo, top 10, está de parabéns, aplaudo de pé o que ele estava fazendo, lutando por liberdade. Isso sim é uma boa coisa. Matéria do Metrópolis aqui para vocês. O que Eduardo fazia nos Estados Unidos durante o ato com Bolsonaro na Avenida Paulista? Enquanto rolava aqui o ato da Avenida Paulista, o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, participou nesse fim de semana de uma conferência conservadora lá nos Estados Unidos, dedicado a latino-americanos, ou seja, uma conferência conservadora voltada para latinos, né? No mesmo dia em que os bolsonaristas foram à Avenida Paulista. A Globo ainda se assustou. Por mais que seja, o Lula não movimenta ninguém nas ruas. O movimento bolsonarista ainda é grande, né? O evento é um braço regional da Conferência da Ação Política Conservadora, CPAC, que anualmente faz congresso maior em Washington. Nesse ano, a conferência teve a palestra dos presidentes dos Estados Unidos, o Donald Trump, e do presidente argentino Javier Milei. No ano passado, a CPAC teve uma versão brasileira que ocorreu em Balneário Camboriú. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro estava lá palestrando sobre a liberdade de expressão. Em entrevista a um canal de televisão declarado como conservador, o brasileiro fez uma prévia da sua fala no CPAC latino. O discurso, alinhado com as falas na Avenida Paulista, falou em perseguição do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. Abre aspas. Nós vamos falar aqui sobre a perseguição por um ministro da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. O que a Suprema Corte está fazendo sobre licença de liderança de Alexandre de Moraes é a criação de um novo modelo de censura, que eles vão exportar para o mundo todo. Então, estamos aqui para denunciar isso e para alertar os americanos a olharem de perto o que está acontecendo no Brasil. E também porque é necessário sancionar Alexandre de Moraes com sanções da Lei Magnitsky, né, a FAC, para que esse complexo industrial de censura seja interrompido. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, licenciado e exilado, mas deputado federal, né? Vamos lá, e o Tarcísio de Freitas? Pessoal, vamos falar o seguinte, vamos falar sobre Tarcísio de Freitas. Teve um vídeo aqui, tá, da Alessandra Gonçalves, e nesse vídeo ela falou sobre uma lei sancionada pelo Tarcísio de Freitas sobre abuso contra mulheres. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. E aí acabou que tiveram algumas críticas, né, do ponto de vista de algumas pessoas sobre a decisão do Tarcísio. Escuta só. Parabéns para o Tarcísio. Tarcísio sanciona a lei que cria cadastro com DNA e foto para... Ó, aqui. Ah, mas Alessandra, já foi sancionado a lei nacional, né? A lei do Lula, pelo Lula, que sancionou, que foi uma dificuldade extremamente grande. Ah, tá bom, mas calma. A que o Tarcísio fez foi específico para São Paulo. Muita coisa interessante. Pessoas condenadas por tananã, ainda que já tenham cumprido pena, terão informações pessoais, como impressão digital, DNA, armazenados no cadastro especial pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Sim, como você já deve ter imaginado, ó, foi inspirado sim na lei sancionada pelo governo Lula. Quer dizer, para ser sancionada foi um reviravolta, foi muito away. Escuta aqui, ó. Dá ao poder da Secretaria controlar o acesso a dados pessoais, fotos, características físicas, impressões digitais e materiais genéticos das pessoas em sua transitada julgada nos crimes de tananã aqui, ó. Ou seja, dá mais poder, facilita muito mais para que, no caso da Secretaria, até mesmo se essa pessoa voltar a cometer esses atos, ela seja
pega novamente. Só também ajuda as próprias mulheres, né? Vamos dizer que se você tá saindo com cara, você pode pesquisar claramente dentro dos dados. Ou seja, mais uma coisa boa feita pelo governo do Tarcísio. Mas aí, põe nos comentários, vocês acham que essa lei era importante? Acha que não precisava ter ela? Põe aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu? O Tarcísio de Freitas implementou uma lei, né, com cadastro de abusadores. Essa lei, né, criou um rebuliço. Tem muita gente, inclusive de direita, falando: ah, mas hoje as mulheres fazem denúncias falsas. Olha o caso X do Neymar, olha tal caso. E as denúncias falsas que as mulheres se aproveitam. Ó, essa lei do Tarcísio trata-se de uma lei que tem o cadastro de pessoas condenadas, já com trânsito e julgado, vai ficar o cadastro, né, das pessoas, dos abusadores lá. E eu acho que é uma ótima lei, né, bem relevante e pertinente por parte do Tarcísio. E o que você acha? Coloca no comentário. Quero saber seu ponto de vista, tá bom? Vamos lá, próxima matéria, Mauro Cid. Pois é, mais uma do Mauro Cid. Vamos analisar. É o seguinte, a defesa do Bolsonaro está acusando o Mauro Cid de usar o VPN para deletar o seu perfil. Pois é. Lembra que durante o Twitter excluído do Brasil, Moraes colocou uma multa de 50 mil para quem ousasse usar o VPN? Pois é, o Mauro Cid está usando o VPN nada mais, nada menos do que para retirar perfil e apagar provas. Sabe qual que é o lance legal disso aqui? O Mauro Cid está livre. O Marcelo Câmara não tinha nada a ver com isso, está preso. E o advogado está investigado. Olha isso. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em documento encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, mentiu em depoimento à Polícia Federal, ao dizer que não utilizou a conta do Instagram em nome da esposa. Os advogados de Bolsonaro sustentam que Cid mentiu à PF ao afirmar que a conta Gabriela R702 não era dele e que desconhecia quem havia criado o perfil. Além de apresentar as provas fornecidas pela Meta, que indicam que o e-mail utilizado na conta era associado a Mauro Cid, os defensores apontam que o número de recuperação vinculado ao e-mail é o mesmo número do telefone celular apreendido pelo ex-ajudante de ordens. Ou seja, todo mundo viu que quem mentiu, quem falou que estava sendo coagido, quem rebateu o Alexandre de Moraes foi o Mauro Cid. Ou seja, não anularam a delação premiada, não mandaram prender o Mauro Cid, mandaram prender quem investigou isso. Né? Tá típico do Brasil, investiga quem denuncia. Mas olha só, da mesma forma, os documentos dos autos também demonstram com clareza onde estava localizado o computador que acessava o perfil Gabriela R. e enviava as mensagens. A pesquisa dos endereços de IP informado tanto pela Meta quanto pelo Google mostra que o perfil foi criado, ao que se constata, da residência do delator, afirmam os advogados liderados por Celso Vilardi. Ou seja, o IP da máquina entregou o Mauro Cid, gente. Ou seja, tá difícil, né, sustentar o discurso de que o Mauro Cid é uma pessoa que fala a verdade. E aí um delator que não fala a verdade, hein? Aí é tenso. Aí é bem tenso. Mas vamos lá. Próxima matéria, disputa territorial entre Brasil e Uruguai. Bora falar sobre isso? Vem comigo. É o seguinte, meu amigo. Olha só essa publicação do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai. Olha só isso aqui. O Uruguai solicita ao Brasil retomar a questão do território disputado, denominado Rincón de Artigas. Quem já conheceu aí Artigas, né? Que é uma cidade excelente. Artigas é um herói uruguaio, tá? E tem uma cidade no Uruguai, é divisa, fronteiriça com o Brasil. Ela chama-se Artigas. Eu já visitei Artigas, já fui em Artigas. Cidadezinha linda, top, né? Olha só o que diz a matéria aqui. O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai enviou hoje uma nota verbal ao Brasil, em que deixa expressa, né, a constatação de que a constituição do Parque Eólico Coxilha Negra, processo iniciado em 2021 e desconhecido pelo atual governo, não supõe reconhecer o exercício da soberania do Brasil sobre o território denominado
Rincón de Artigas, contestado na nota verbal de 17 de agosto de 1988. Na mensagem, o Uruguai expressa seu desejo e angústia para que o marco da irmandade entre ambos os povos e com o espírito de equidade e justiça que há inspirado, sempre em negociação e determinação de nossos limites fronteiriços e a construção de nossas fronteiras com espaços de comunidade, se possa retomar a um futuro próximo a questão do território mencionado, em âmbitos que convenha. Ou seja, ele argumenta aqui que o Brasil usurpou, surupiou, levou um pouquinho, né, do território do Uruguai, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do senhor ministro Haddad, né? Fernando Haddad. Bora? É o seguinte, pessoal. Haddad debocha dos brasileiros e diz que pode gritar, pode espernear sobre aumento de impostos. Escuta esse trecho aqui. Gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar porque é descontado na fonte pelo empregador. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Concordo literalmente, número, gênero e grau. Se isso era para ser um argumento vantajoso, só tira. Porque é um dos países que mais cobra impostos, é um dos países que menos devolve infraestrutura, estruturação. Você quer dar melhor condição de vida? Pensa se o pobre não precisar comprar remédio caro na farmácia, né? Se o governo tivesse a estrutura para fornecer, né? Ou seja, inventam, mas literalmente, né, dá uma estrutura adequada para o país, não dão mesmo. Então, assim, estão um pouco se lixando com o país. E vem com essa historinha para boi dormir. Sabe o que a gente queria mesmo? Alguém avisa pro Haddad aí? A gente queria um país seguro. Então, era ideal o governo Lula sair fora, entregar a gestão para um cara que pensa igual o Milei. Olha o trecho dessa matéria aqui do CNN 360 para vocês. Mostrou que a Argentina, nossos vecinos, é o país mais seguro da América do Sul para se viver em 2025. Este é o segundo ano bicampeonato para os albicelestes neste quesito, nesta lista que o país ocupa o topo entre sul-americanos. Então, mais um assunto para a gente trazer, Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires. Conta para a gente, Luciana. Oi, Yuri, boa tarde novamente. Segundo esse índice, segundo o relatório dessa medição, a Argentina é o país mais pacífico da região e registrou uma melhora de 3,8% na paz no último ano. A Argentina é seguida nesse ranking pelo Uruguai, que fica em segundo lugar, Chile e Paraguai. E o Brasil aparece em 9º lugar entre os países da América do Sul. Yuri, segundo o relatório desse índice global da paz, os riscos à instabilidade política aqui na Argentina diminuíram, parecem contidos, já apesar das medidas de austeridade do presidente Javier Milei. Esse relatório destaca que acabaram não desencadeando protestos no nível que se esperava. Também fala que a melhora dos indicadores econômicos, incluindo a queda da inflação e do desemprego, ajudaram a limitar os riscos à estabilidade política aqui na Argentina e ressalta justamente essa questão da melhora econômica que ajudou a reduzir as consequências dos esforços de consolidação fiscal. Um ranking. Aprende, Haddad, antes de ficar falando abobrinha na internet. Aprende, tá? Olha, e para você que ouviu aí, o Uruguai é um dos lugares mais seguros, é um dos lugares com maior estrutura jurídica, tá? Excelente. Entre em contato aqui, ó, com a Imigra Mais
e veja a possibilidade de fazer uma imigração para o Uruguai. Ter uma conta que você pode guardar seu dinheiro em dólar. Ter uma proteção do seu dinheiro, meu amigo. É outra jurisdição, não é essa loucura aqui não. Aqui é o país em que o ex, né, entra em briga com o juiz e outra empresa, que é a Starlink, que paga o pato e tem uma multa milionária. É aqui que você quer deixar seu dinheiro? É aqui que você confia nesse país? Tá de brincadeira, né? Então, se você quer saber um pouco mais das vantagens do Uruguai, além de ser o segundo mais seguro, né? A Argentina bateu, reduzindo o custo e aumentando a segurança. Então, entre em contato aqui, fale com a gente, com a equipe nossa lá da Imigra Mais, vão te atender, tem um custo de consulta, tá? R$100, você entra, agenda a consulta, vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tá de volta com o nosso segundo editorial para você. Um grande abraço.